Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom saber que não estamos sós, que alguém cuida de nós. Davi tinha essa convicção tão certa que ele descansava mesmo nas lutas mais difíceis da vida. No Salmo de número 11, no qual nós estamos meditando no momento, versículo 4, Davi nos diz o seguinte: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Veja que aqui Davi dá duas imagens da criação na sua relação com Deus. Os céus como templo, a criação como templo, tudo é o templo de Deus e tudo como sendo o reino de Deus. Não aparece uma terceira aqui, ainda que ela esteja implícita, porque tudo também é o tribunal de Deus, porque ele é o juiz de toda a terra. E isso incorporado ao fato dele ser o rei, o rei. Davi diz: Deus está vendo tudo, porque tudo isso é o templo de Deus. Deus não está longe, não. Deus não está lá nos céus e simplesmente não pode acompanhar a nossa vida. Ele traz a realidade de que a criação é o templo de Deus para perto. Tudo isso que nós vemos é o templo de Deus. Tudo isso que nós vemos é o reino de Deus. E Deus está no seu trono. Significa que ninguém o tirou, que ele reina, que ele permanece, de que ele é inabalável e que, portanto, ele está governando. Não importa como a sociedade esteja ruim, como as situações estejam caóticas, Deus não sai do seu trono. Ele governa. E governa com justiça. Davi então disse que os seus olhos estão atentos, às suas pálpebras sondam os cílios dos homens. Salmo 139, ele diz: Tu me sondas e me conheces. Significa que Deus sabe o que se passa conosco. Ele não é um governante que está alheio à realidade do seu povo, não. Ele está entronizado, tem toda a glória que nós vamos encontrar no texto de Apocalipse, por exemplo, mas ele vê o que acontece. Ele olha, ele sonda. E ele não só sonda olhando por fora como nós fazemos, porque nós olhamos a realidade de forma externa. Ele sonda corações. Ele sabe aqueles que tramam projetos malignos e sabe também aqueles que o amam, que mesmo sendo pecadores, se esforçam para fazer a vontade de Deus, vivem na busca sincera pelo Senhor. Ele sonda, ele conhece todos. Então, ele sabe o que dar a cada um na medida certa, porque ele não só vê o que os olhos alcançam, ele vê até mais profundo dos corações. Isso para nós é um consolo muito grande. Sempre foi. Observe que na Bíblia, quando há momentos difíceis, várias vezes Deus é apresentado como estando no trono. Porque isso é um conforto saber que o Deus Santo, justo, bom, misericordioso, gracioso, fiel, benigno, bondoso e assim todos os seus atributos, este está no trono. Não os homens ímpios que tentam subir ao poder para dominar sobre os outros. Não aqueles que nos prejudicam tantas vezes, não. Ele está no trono. Veja que lá em Isaías capítulo 6, quando o rei Uzias havia morrido e Israel estava diante da incerteza do que ia acontecer, diz o texto: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Observe as duas realidades andando juntas outra vez: o reino e o templo. Não aparece normalmente nessas imagens o tribunal, porque no mundo antigo o rei era o juiz supremo e o seu salão real muitas vezes
era usado como tribunal. Portanto, implicitamente está o tribunal presente, porque o rei também é o juiz. Assim, no momento de instabilidade, de lutas e dificuldades, no momento de incertezas, o trono de Deus, alto e sublime, estável, permanente, é revelado para Isaías. Sim, no momento em que a vida está difícil, nós devemos lembrar: Deus está no seu trono e Ele governa. Não foi diferente nos dias de Jerusalém, quando Jesus viveu aqui entre nós, nos dias do primeiro século. Não foi diferente. Veja que os evangelhos mostram uma religiosidade meramente política, completamente institucionalizada em torno de uma liderança e completamente paganizada. E nesse momento de uma crise em que Jesus quase que condenou boa parte do povo religioso dos judeus daquela época. E nessa crise nós encontramos Jesus entrando de forma triunfal em Jerusalém. E diz o versículo 4: Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. O rei da glória, o Senhor, entrando na sua cidade, porque Jerusalém é chamada de a cidade do grande rei. Assim, nos momentos difíceis, Deus mostra que, na verdade, Ele continua sendo rei e está sob controle. Eu sei que pode não parecer. Eu sei que nas situações difíceis parece que Deus não se importa ou não tem controle sobre a situação, mas isso não é verdade. É que os planos de Deus são realmente muito mais elevados do que os nossos. Nós olhamos para as circunstâncias, nós queremos comer, nós queremos beber, nós queremos ter um carro, uma casa, nós queremos as coisas mais básicas e que são, de fato, tantas vezes desnecessárias, fúteis, como os utensílios que tantas vezes temos. Nós queremos essas coisas. Não, Deus tem um projeto muito maior. Deus tem um projeto redentor que envolve todo o universo. E é por isso que, sendo os planos de Deus muito mais elevados, nós tantas vezes não compreendemos e ficamos perplexos diante de tudo o que acontece aqui, vendo que Deus está deixando, porque Deus tem um tempo e um plano para todas as coisas. E num momento muito difícil da igreja, muito mesmo, em que até o autor de Apocalipse, ele está preso. Como ele diz no capítulo 1, versículo 9, ele se achou em Patmos, na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus. Ele está preso, exilado, ele está passando por perseguição. As cartas às igrejas falam da perseguição sofrida pelas igrejas. No momento em que cristãos estão sendo mortos, presos, em que pessoas, por amor de Jesus, estão sofrendo, Deus revela outra vez para ele o seu trono. E no capítulo 4, ele diz que achou-se em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda, e ele fala da glória do trono de Deus. Sim, Deus continua entronizado. Então, diante das suas lutas, meu irmão, olhe para Deus. Se você verdadeiramente crê no Senhor Jesus, se você verdadeiramente ama o Senhor, teme ao Senhor, se você quer mesmo, se você reconhece a sua miséria, olhe para o trono de Deus, porque é inabalável. E é este trono que nos traz segurança ao coração, para que você também descanse nas mais difíceis lutas da vida. Olhe para o trono de Deus, como Davi olhava nas suas lutas. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua graça. Que o Senhor abençoe o teu povo, Deus, dando firmeza nas lutas, fazendo olhar para o teu trono, não para as circunstâncias, nem para homens quaisquer, mas para o Senhor, o Deus Rei da glória. Que o Senhor seja bendito, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Que Deus abençoe a todos e um bom dia.